Humanamente falando, Abraão foi fundador de nossa nação judaica. Quais foram as experiências dele com respeito à questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas obras que Deus o aceitou? Se assim foi, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas, do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus, e foi por isso mesmo que Deus riscou os seus pecados e declarou-o sem culpa. Entretanto, será que ele não ganhou o seu direito ao céu por todas as boas ações que praticou? Não, pois ser salvo é um dom. Se alguém pudesse ganhá-lo sendo bom, então não seria de graça, mas é dado a todos os que não trabalham para esse fim. Deus declara que os pecadores são bons aos seus olhos se eles crerem que Cristo pode salvá-los da ira de Deus. O rei Davi falou a este respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno declarado sem culpa por Deus. Bem-aventurados e dignos de inveja, disse ele, são aqueles cujos pecados são perdoados e colocados longe de sua vista. Sim, quanta alegria para aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Agora, então, a pergunta: será que esta bênção só é dada àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as leis judaicas? Ou a bênção é dada também àqueles que não guardam as leis judaicas, mas somente confiam em Cristo? Bem, quis dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu essas bênçãos por meio da sua fé. Foi só pela fé mesmo? Ou porque também guardou as leis judaicas? Para ter a resposta a essa pergunta, respondam a esta. Quando foi que Deus deu esta bênção a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu ou antes que ele passasse pelo rito da circuncisão da iniciação judaica? Foi só mais tarde, depois que Deus prometeu abençoá-lo devido à sua fé, que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, declarando-o justo e bom a seus olhos, antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual daqueles que creem serem salvos sem obedecer às leis judaicas. Vemos então que aqueles que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é este rito que os salva, pois Abraão achou a misericórdia divina somente pela fé, antes de ter sido circuncidado. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedeceu às leis de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria a sua promessa. Entretanto, se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus vão para aqueles que são bonzinhos, afirma então que não tem sentido nenhum as promessas divinas àqueles que têm fé, e que é tolice ter fé. A questão, porém, é esta. Quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus pela guarda de suas leis, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-las. O único jeito de podermos evitar a quebra de suas leis é não ter nenhuma delas para quebrar. As bênçãos de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé como presente, de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos, se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Deus aceitará toda e qualquer nação e povo que confie nele, tal como Abraão. E esta promessa é do próprio Deus, que dá vida aos mortos, e fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho que, por sua vez,
teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa fosse impossível de cumprir-se. E, porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por esta bênção antes mesmo que aquilo acontecesse. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. E foi por causa da fé que Abraão revelou que Deus perdoou seus pecados e o declarou sem culpa. Agora, essa declaração magnífica, que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé, não foi somente para benefício de Abraão, ela foi também para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando crermos nas promessas de Deus que trouxe Cristo Jesus, nosso Senhor, de volta à vida. Ele morreu por nossos pecados e voltou à vida a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao 25. Este livro desvenda alguns dos acontecimentos futuros que brevemente se darão na vida de Jesus Cristo. Deus permitiu que ele, numa visão, revelasse estas coisas ao seu servo João. E então um anjo foi enviado do céu para explicar o significado da visão. João pôs tudo escrito, as palavras de Deus e de Jesus Cristo, e tudo que ele ouviu e viu. Se você lê esta profecia em voz alta para a igreja, receberá do Senhor uma bênção especial. Aqueles que ouvirem a sua leitura e fizerem o que diz também serão abençoados, pois está próximo o tempo quando todas essas coisas se cumprirão. De João, para as 7 igrejas da Turquia. Queridos amigos, que vocês tenham graça e paz de Deus, que é, que era e que virá, e do Espírito de 7 aspectos que se acha diante do trono dele, e de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte para não morrer mais. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Todo louvor a ele, que nos ama sempre e que nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos remiu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. Vejam, ele vem chegando, rodeado de nuvens, e todo olho verá, incluindo-se aqueles que o traspassaram. E as nações se lamentarão de tristeza e de terror quando ele vier. Sim, amém, que assim seja. Eu sou o A e o Z, o princípio e o fim de todas as coisas, diz Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, que é, que era e que virá outra vez. Sou eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento por causa do Senhor, quem lhes está escrevendo esta carta. Eu também tenho participado da perseverança que Jesus concede, e nós participaremos do reino dele. Eu estava na ilha de Pátimos, desterrado ali por pregar a palavra de Deus e por contar o que sabia a respeito de Jesus Cristo. Era o dia do Senhor e eu estava adorando. Subitamente ouvi uma voz atrás de mim. Era uma voz que soava como um toque de trombeta, dizendo: Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último. Então ouvi dizer: Ponha por escrito tudo o que você vê e mande a sua carta às 7 igrejas da Turquia, a igreja de Éfeso, a de Esmina e as de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem estava falando, ali atrás de mim estavam 7 castiçais de ouro, e entre eles achava-se alguém que parecia Jesus, que se chamava a si mesmo o Filho do Homem, vestido de um manto comprido e com o peito atado com uma faixa de ouro. O cabelo dele era branco, como a lã ou a neve,
e os olhos penetravam como labaredas de fogo. Os pés rebrilhavam como bronze polido, e a voz ressoava como as ondas da praia. Ele segurava na mão direita 7 estrelas, e na boca uma afiada espada de 2 gumes, e o rosto dele brilhava como a força do sol num esplendor sem nuvens. Quando eu o vi, caí aos pés dele, como morto. Porém ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo, embora eu seja o primeiro e o último, o vivente que morreu, que agora está vivo para sempre, que tem as chaves do inferno e da morte. Não tenha medo. Ponha por escrito o que você acaba de ver e o que brevemente lhe será mostrado. Este é o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os líderes das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as próprias igrejas. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 20.